ela está numa UPA, esperando atendimento em um hospital, ela chora diuturnamente de dor, porque ela precisa de um hospital para fazer uma raspagem na coluna. Cadê a questão humanitária no caso dessa senhora? Agora me traz uma criminosa lavadora de dinheiro, porque essa mulher recebia malas e sacos de dinheiro. Isso aí nenhum dos petistas falou. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Boa tarde. Boa tarde, senhor ministro. Antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui que é impossível extrair a verdade dos ministros do Lula que vêm até essa casa, porque as nossas instituições elas estão viciadas. Já não há mais espírito público para se defender Estado. Só defesa de governo. Então fica muito difícil, de fato, extrair a verdade. A gente, com a esquerda, você tem que expor. Muitas vezes você não tem que debater. Antes de mais nada, deixar uma posição de que, não somente minha, mas acredito que de muita gente, foi vergonhosa, desrespeitosa, quando o Itamaraty, sob sugestão, ministro, se referiu ao assassinato de Hanani Glazer, que é um brasileiro, como falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Não aconteceu um falecimento. Se eu sou os familiares de Hanani, eu confesso que eu ia ficar revoltado de um país tratar suas vítimas dessa forma, principalmente pelas mãos de terroristas. Além do mais, antes de fazer as minhas perguntas, são bem objetivas, basicamente é só sim ou não, de que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, Não. Sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Segundo ponto, que aí vem um reflexo absurdo, do Itamaraty, que, enfim, concede a mais alta honraria do Ordem de Rio Branco para Janja, que confesso que é a norte-artilheira, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Primeiro, eu não entendo e queria entender a solicitação que o Itamaraty fez para 200 milhões para pagar despesas do Lula em Nova York. Sim, é inacreditável. Se eu parar para poder ver os problemas estruturais do nosso Brasil, são 100 milhões, deputado Felipe Barros, de pessoas que não têm saneamento básico no nosso país. Aí você destina 200 milhões para pagar a despesa do Lula em Nova York? Que isso, velho? A Janja realmente é bem cara. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e não somente por ser rico, mas pela sua capacidade extraordinária, que praticamente ninguém fez. O cara literalmente fez o foguete da ré e manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado do Xi Jinping, pede para poder regular as redes aqui no Brasil. E aí eu começo as minhas perguntas. A PGR deveria também abrir um inquérito contra a Janja por ataque à soberania nacional, por quebrar o protocolo e fazer esse pedido ao presidente da China para poder regular o conteúdo do TikTok no Brasil? O ministro Barroso deve ser investigado por abolição do Estado Democrático de Direito por solicitar ajuda aos Estados Unidos nas eleições aqui de 2022. Terceira pergunta. Lula e Zanin, que na época era seu advogado e hoje é ministro do STF, devem ser investigados e presos por solicitar ajuda à ONU por supostos abusos de autoridades na investigação da Lava Jato. Quando o PT acionou a OEA, alegando que o impeachment da Dilma foi um golpe, eles também deveriam ter sido neutralizados, senhor ministro. Porque o que na mídia foi dito é de que a Maria Luísa, embaixadora, foi encarregada pelo Itamaraty para poder neutralizar o Eduardo Bolsonaro nas suas ações no exterior. A Glaze deveria também ser enquadrada como
ataque à nossa soberania nacional, quando ela foi até um canal árabe, Al Jazeera, pedir para que os árabes lutassem pela soltura do Lula. E agora uma pergunta extremamente objetiva, é sim ou não? O senhor concorda com a frase do seu chefe, Lula, de que após, se caso o Trump ganhasse, seria nazismo com outra cara? Porque ele ganhou. Então quer dizer que agora o Lula, ele considera o Trump como um nazista com outra cara, um nazismo com outra cara? Um outro ponto interessante aqui, que a gente esquece de onde, enfim, veio o PT, de onde veio essa galera e o que eles já fizeram em nível internacional com o Brasil. Em 96, Raul Reis participou do Foro de São Paulo. Sabe quem era Raul Reis? Ele era líder das Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é responsável pelo maior narcotráfico da América Latina, né, juntamente aí com o PCC, enfim. E nessa ocasião, quem mais estava lá? Os fundadores do Foro de São Paulo. Lula e também Hugo Chávez e também Fidel Castro. Vamos lá. 10 anos depois, Lula dá uma entrevista dizendo o seguinte, ministro, que ele é seu chefe. Falou assim: depois de anos da fundação do Foro de São Paulo, todos os países da América Latina tinham presidentes de esquerda. Ou seja, o Foro de São Paulo, que é uma organização extraterritorial do nosso país, fora, interferiu claramente nas eleições do nosso país. Até mesmo porque depois disso, todos os nossos presidentes, a não ser Jair Bolsonaro, foram presidentes de esquerda. Ou seja, é inacreditável como isso simplesmente esquece e foge das nossas mentes. E eu me recordo que durante a faculdade, inclusive, falava sobre o Foro de São Paulo, denunciávamos isso e éramos tratados como loucos. Se os senhores tiverem um mínimo de curiosidade, não é simplesmente um encontro de amigos que vão lá e falam sobre política externa. Não, há atas, há metas e as metas são cumpridas. Ou seja, de fato, é inacreditável como o atual governo ignora não somente o seu passado, mas também tem ignorado o presente e tem deixado os interesses dos brasileiros de lado. O governo brasileiro recusa a sugestão, talvez, né, de considerar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ou seja, se o Hamas, Al-Qaeda ou outros, enfim, terroristas de fato, muitas das vezes há um receio em chamar os de terroristas pelo atual governo. Mas outras pessoas, como pessoas que invadiram aqui, enfim, no dia 8, são consideradas terroristas, para mim há uma falsa virtude nisso. Porque, poxa, eu não consegui condenar o Hamas, mas eu consegui prontamente falar que uma pessoa que adentrou aqui os prédios públicos é um terrorista. Para mim isso de fato é uma indignação completamente seletiva, principalmente com os seus, né, com o povo brasileiro. Então, quero deixar, enfim, tudo isso aqui registrado, que me lamenta muito assim, o caminho que a gente toma, porque, afinal de contas, são instituições que deveriam prezar pelo bem público, pelo bem dos brasileiros, e o que eu menos escuto aqui nessa casa é Brasil. É o que eu menos escuto. Há uma defesa de governo, há uma defesa do presidente, há uma defesa até da Janja, inacreditável. Há uma defesa, enfim, a tudo. A AGU defende o STF defende deputados de esquerda judicializam tudo e jogam tudo para o STF quando lhes convém, e nada de se resolver de fato o problema do nosso país. Porque me parece que sempre, pastor Marco Feliciano, quando o ministro vem aqui nessa casa, tá tudo bem, pô. Parece que eu vivo na Suíça, sargento Paulo. Se pegar todas as falas dos ministros do Lula aqui nessa casa, parece que nós estamos na Dinamarca. Porque, afinal de contas, não tem nada de errado. Então, parece que eu tenho que dar parabéns para vocês. Então, parabéns. Tá tudo bem, não tem nada que ser resolvido. O Brasil está caminhando, a economia está ótima, nossa cultura está bem, violência está excelente, a nossa imagem no exterior também está excelente. Meus parabéns pelo grande trabalho que vocês estão fazendo. Espero que vocês nunca mais voltem ao governo desse país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Nicolas. Deputado Lindbergh. Obrigado. O senhor vê que a hora que passaram 13 minutos pro Rui Falcão, ele ficou contente, 13, né? Mas nem ele não gosta que ele falou 15. Só pra você ter uma ideia. Ministro, eu não vou nem lhe perguntar, porque o senhor já respondeu várias vezes sobre essa questão da criminosa
que foi trazida para o Brasil em avião da FAB. Isso, para mim, na minha concepção e na concepção da grande maioria dos brasileiros decentes, da própria imprensa, isso é um escárnio, um absurdo, trazer uma criminosa para cá. E o senhor falou que foi uma questão humanitária. Então, não vou ser hipócrita não, porque não tem uma coisa nada a ver com outra, mas agora, essa semana lá em Maringá, tem uma senhora lá no Paraná, ela está numa UPA, esperando atendimento em um hospital, ela chora diuturnamente de dor, porque ela precisa de um hospital para fazer uma raspagem na coluna. Cadê a questão humanitária no caso dessa senhora? Agora me traz uma criminosa lavadora de dinheiro, porque essa mulher recebia malas e sacos de dinheiro. Isso aí nenhum dos petistas falou. Condenado em primeira instância e não sei o quê, porque defendem vagabundo, corruptos defendem corruptos. Corruptos defendem corruptos e trazem corruptos para somar aqui. Será? Eu tenho todo o direito como cidadão brasileiro, pagador de impostos, e principalmente agora como deputado federal amparado pelo artigo 53, de acreditar e pensar que buscaram essa criminosa, essa bandida lá no Peru, Nadine Heredia, porque tem medo de uma eventual delação dela lá e novamente Lula da Silva ir parar na cadeia. Eu penso assim, tenho todo o direito de pensar assim, porque é o mesmo tipo de crime, lavagem de dinheiro, sacolas de dinheiro, Odebrecht, Operação Lava Jato. Então eu penso que vamos buscar ela antes que ela dê com a língua nos dentes, complica painho. Então eu acho que eu tenho direito de pensar isso aí. Muitas pessoas vieram me questionar, eu falei, olha, vamos acompanhar. Um dia eu espero, senhor ministro, e não está muito longe disso, a partir, se Deus permitir, a eleição de 2026 e a direita voltar ao poder no Brasil, eu espero que tudo isso aí seja investigado e os senhores sejam responsabilizados. Trazer uma criminosa, uma bandida, né, que recebia sacolas de dinheiro para o Brasil e falar que é questão humanitária, enquanto nós temos pessoas morrendo em hospitais aí, ou por falta de hospitais, como é o caso dessa senhora que precisa de uma raspagem. Até tô falando aqui, o senhor como ministro podia ter a dignidade de ligar pro ministro da Saúde e falar, lá em Maringá, numa UPA, tem uma mulher chorando, uma mulher de mais de 70 anos, chorando dia e noite de dor, porque não tem condições de ir para um hospital. Não tem condições de ir para um hospital para fazer uma raspagem na coluna. Agora o senhor me fala que usaram um avião da FAB, toda a estrutura, e com certeza estão bancando ela aqui, para trazer uma criminosa para o Brasil. Uma criminosa, é a mesma coisa que ir lá alguém de nós aqui no Presídio Federal, pegar o Marcola e falar, não, questão humanitária, vamos tratar desse coitadinho aí, são criminosos. Mas primeira instância, Natão, quer dizer, primeira instância, aqui no Brasil nós, de direita, não temos direito a nada disso, primeira instância não, nós já entramos no ferro, é logo no STF, não tem onde recorrer. Se você é condenado por 5 no STF, recorre, quem vai te julgar o seu recurso são os mesmos. Com relação ao Eduardo Bolsonaro, que estão falando que ele foi indiciado em inquérito, já tem ministro dando entrevista, presidente, de que ele vai ser condenado, que ele vai ser punido. Eu penso o seguinte, quando nós, cidadãos livres, sentirmos que a justiça está sendo falha, nós temos direito sim, dentro do que diz o direito internacional, de buscar socorro. Inclusive em outros países. Fizeram isso quando falaram que Dilma foi golpeada. Esses dias uma deputada falou que isso, inclusive o que ela falou, é um crime contra o parlamento, porque ela falou que Dilma sofreu um golpe. E ela foi impeachmentada por votos de deputados e senadores, e quem presidiu a sessão foi um ministro do STF, tudo dentro, como gostam de dizer, das 4 linhas. Então uma deputada vir falar que foi um golpe que o parlamento deu, está nos chamando de golpistas. Presidente, eu pediria mais 30 segundos só para finalizar. Garanto para o senhor que não vou passar disso, igual o Rui Falcão passou. Terroristas do Hamas são covardes e iguais, muitos sem terras são covardes, sabe por quê? Porque os terroristas atacaram Israel
Mas eles sabiam que haveria uma reação de Israel e que as crianças, mulheres, idosos, pessoas comuns do povo seriam penalizadas. Eu já fui em reintegração de posse em fazendas ocupadas por sem terra. Esses vagabundos covardes, grande parte deles, colocam mulheres e crianças na frente da tropa para poderem se safar de serem presos ou levar uns bufetões. Muito obrigado, senhor presidente. Força e honra!